Vamos lá, continuando. Modalidades de educação. Então, eu vou colocar aqui o seguinte, ó. 1, 2 e 3. Vamos começar com obviamente, né, com a informal. Então, modalidades de educação informal. Corresponde a ações e influências exercidas pelo meio, pelo ambiente sociocultural e que se desenvolve por meio das relações dos indivíduos e grupos com o seu ambiente humano, social, ecológico, físico e cultural, das quais resultam conhecimentos, experiências e práticas. Então, nessas relações, dentro da família, dentro dos diversos grupos da comunidade, grupos de amigos, etc., nós vivenciamos experiências que contribuem também para a nossa formação, para a forma como a gente vê o mundo, para que a gente adquira determinados conhecimentos, etc. Mas que não estão ligadas especificamente a uma instituição, nem são intencionais e organizadas. Então, vou colocar aqui. A educação informal é não intencional. Ocorre, por exemplo, nas relações no âmbito da família, da comunidade. É espontânea. Ela não é organizada, não é planejada, não é sistematizada, não há objetivos definidos, nada disso. Por isso é espontânea. Ok? Vamos lá. Agora, outra modalidade. Educação não formal. Realizada em instituições educativas fora dos marcos institucionais. Quando fala fora dos marcos institucionais, por exemplo, fora de escolas que fazem parte de uma rede de ensino, mas com certo grau de sistematização e estruturação. Vejam, certo grau. Como nós temos agora, vou colocar aqui a não formal, um processo educativo intencional, então é intencional, ela tem que ter já uma certa organização, uma certa estruturação. Exemplo, movimentos sociais que contribuem para a formação política, por exemplo, do sujeito. Então, os movimentos sociais seriam um exemplo de educação não formal. Tem um certo grau de sistematização e estruturação. Podemos dizer que há objetivos aqui a serem alcançados? Sim. Havendo intencionalidade, há objetivos a serem alcançados. Terceiro, educação formal. Compreende instâncias de formação. O Libânio, gente, ele difere um pouco de outros autores, tá? Tem autor que vai entender o seguinte: educação formal é a educação oferecida nas escolas, simplesmente, nas instituições oficiais de ensino, sejam escolas politécnicas, universidades, escolas técnicas, são escolas formais, que estão vinculadas a uma rede de ensino que tem diretrizes, normas educacionais que regulamentam o processo. Então, diversos autores entendem isso. O Libânio já traz um conceito um pouco mais amplo, porque ele entende que, primeiro, é intencional. O primeiro ponto é intencional. Mas aí ele diz, compreende instâncias de formação escolares ou não. Então, eu posso ter a escola, como posso ter também o sindicato. 2 exemplos. A escola é escolar, a instituição escolar, o sindicato não escolar. Onde há objetivos educativos explícitos, aqui também há objetivos educativos, mas esses objetivos às vezes não são tão explícitos.
e uma ação intencional institucionalizada. Aqui, ó, para você reconhecer na prova, é fora dos marcos institucionais. Ela é institucionalizada, ela é estruturada, ela é sistemática. Agora, um ponto importante é que as escolas, essas instituições formais, o planejamento aqui é muito importante. O planejamento ele tem um nível de complexidade maior. E nós temos também aqui os conhecimentos mais elaborados. O currículo, por exemplo, que é trabalhado na escola, ele vem com disciplinas, com conhecimentos científicos, com conhecimentos mais elaborados. Ou seja, com conhecimentos, com objetos de estudo que você não aprende espontaneamente na sociedade. E não aprende se não for por meio de práticas muito bem planejadas, organizadas e estruturadas. Agora, são modalidades diferentes, são distintas, mas elas não podem ser consideradas isoladamente, ok? Então, eu vou colocar aqui, ó. Não podem ser consideradas isoladamente. Isso é um ponto fundamental. E aqui a gente observa a educação, então, como uma prática social que está enraizada no contexto geral da sociedade, porque o sujeito recebe formação a partir das relações que ele tem com o ambiente sociocultural, no caso da educação informal. Ele também recebe formação fora dos marcos institucionais em outras instituições educativas, né? Como, por exemplo, dentro de movimentos sociais, recebe também formação, conhecimentos, tem acesso a diversos tipos de informação com um certo grau de estruturação e sistematização e aprende dentro da escola também. Então, dentro da escola. E aqui nós podemos considerar a internet. Mais uma vez, eu dei o exemplo do YouTube. Quantos canais também não realizam um trabalho com uma certa organização? Então, a pessoa planeja o vídeo, estrutura, tem um material de apoio. Então, ela tem ali uma certa organização. Seria um exemplo de trabalho não formal. Vejam, fora dos marcos institucionais. Está lá no YouTube, por exemplo. Mas tem toda uma organização, uma estruturação, embora não seja tão complexa como a organização escolar. Não tem, por exemplo, um processo avaliativo. Não tem, por exemplo, obrigatoriedade de frequência. Não é? Mas existe um processo ali estruturado. Existe um currículo que está sendo trabalhado, os conteúdos organizados, uma ementa. Então, o YouTube é um exemplo aqui de não formal, tá? E é intencional, porque a pessoa que se dispõe a trazer um conteúdo ali para o YouTube, muitas vezes conteúdos trazidos de maneira até mais lúdica, extremamente rica, a intenção é que o sujeito aprenda, se aproprie daquele saber. E o que nós temos com isso é que hoje o YouTube, por exemplo, é uma mídia, um ambiente virtual que ensina coisas complexas de forma divertida para pessoas comuns. Olha que interessante isso. E que impacta profundamente a formação do sujeito. Então a escola, a educação formal não pode concorrer, não pode competir com a informal e com a não formal. Ela tem que se articular. Ela tem que dialogar com essas outras instâncias formativas, com essas outras modalidades de educação. Por quê? Porque o processo educativo, concebido na sua complexidade, ele está enraizado nas diversas relações da sociedade. A escola não pode virar as costas para isso. Isso que eu coloquei para você aqui agora é excelente para você ter como argumento, por exemplo, para uma dissertação. Vamos lá. Conceitos, pessoal. Coloquei alguns conceitos na tabelinha. Quando eu coloco em tabelinha, porque você tem nos livros muitas informações ali, né, trabalhadas de maneira muito complexa, então é legal a gente vir e resumir para você ter uma visão geral das principais diferenças entre um conceito e outro. Então, educação. A gente tem visto bastante, o autor trabalha muito, né, o conceito de educação nesse livro. E aqui ele diz, associa-se a processos
de comunicação e interação. Esses processos de comunicação e interação, que são processos de transmissão de cultura e de saberes de uma geração para outra também, ou entre gerações, pelos quais os membros de uma sociedade assimilam saberes, habilidades, técnicas, atitudes, valores existentes no meio culturalmente organizado. Então, o sujeito está aprendendo, se desenvolvendo dentro de um determinado contexto, dentro de um determinado meio, e com isso ganham o patamar necessário para produzir outros saberes, técnicas, valores, etc. Então, isso é educação. Esse fenômeno complexo, enraizado em todos os processos e relações da sociedade. O ato educativo possui caráter de mediação, gente. Por quê? O ato educativo é o ato de formação do sujeito, de transmissão. Só um detalhe, Vinícius, a gente não gosta muito desse tema transmissão, não é? Então, educação transmissiva, que dá a ideia de educação bancária, é a educação, no caso, preocupada muito com o conteúdo, não é? O professor se preocupa com o conteúdo, como eu vou transmitir o conteúdo, e o conteúdo ele é transmitido de maneira não problematizada, sem levar em conta a forma como os alunos aprendem, etc. Só que a tendência crítico-social dos conteúdos também vai falar em transmissão de conteúdos. A pedagogia histórico-crítica do Saviani também vai falar, mas de que forma? O que é, por exemplo, ensinar para o Libânio? É transmitir conteúdos de maneira problematizada, vinculados às práticas sociais e cotidianas, tendo em vista a forma como os alunos vão assimilar esse conteúdo ativamente. Né? Então, ensinar é transmitir conteúdos vivos, vinculados às práticas sociais, problematizados, para que os alunos os assimilem ativamente. Então, no livro Didática você tem isso, nesse livro aqui você tem isso, tá bom? Isso é ensinar. E aí nós temos o ato educativo. O ato educativo, ele pode ser um ato de ensino ou não. Então, se o sujeito, por exemplo, apresenta alguma coisa sem ter uma estrutura para aquilo, ele está educando. Né? Então, quando eu estou falando, veja o jeito que eu vou fazer isso aqui, para você ver se você pega. Eu não planejei aquela ação, mas eu estou mediando. Quando eu falo para alguém, não é assim que você pega no talher, é assado, não coloca a mão aí porque isso aí dá choque, tá? Tudo isso é ato educativo. Ele pode ser um ato estruturado, planejado, como uma prática de ensino, ou não, algo menos estruturado, né? Fato é que nesses atos nós temos transmissão de informações, de saberes, de comportamentos. Então ele possui sempre esse caráter de mediação que favorece o desenvolvimento dos indivíduos na dinâmica sociocultural do seu grupo, sendo que o conteúdo dessa mediação são os saberes e modos de ação. Quais são as características do ato educativo intencional, pessoal? Vejam que aqui nós estamos falando do ato educativo como um todo. Aí o Libânio vem e fala, peraí, existe o ato educativo intencional, quando eu tenho a intenção de ensinar alguma coisa e alcançar junto com a outra pessoa um determinado resultado. Então, o ato educativo intencional é uma atividade humana intencional voltada para fins desejáveis do processo de formação, conforme opções do educador quanto à concepção de homem e sociedade. Então, se eu falar, por exemplo, se eu pensar assim, é importante formar pessoas críticas na sociedade, que participem das instâncias sociais, que saibam cobrar, por exemplo, políticos, etc. Então, esse ato educativo, uma vez que eu concebo o sujeito, a sociedade dessa forma, né, como uma sociedade que precisa ser transformada, o sujeito que precisa de emancipação, que deve participar criticamente da sociedade, a forma como eu vou organizar esse processo educativo, o ato educativo, muda. Por quê? Porque eu tenho uma finalidade, eu tenho objetivos a serem alcançados. Ainda, prática social só pode ser compreendida no quadro do funcionamento geral da sociedade da qual faz parte. Então, esse ato educativo intencional ele está ligado a uma prática social. Eu compreendo quais são os determinantes, como que se dá essa prática social, o que é necessário para o processo de emancipação do sujeito, tudo isso eu levo em conta. Aqui, gente. E outra coisa, né? O que dá para nós entendermos aqui? Qualquer prática educativa
não ocorre de forma isolada das relações sociais. Toda prática educativa está olhando para as relações sociais. Quais são as expectativas da sociedade ou então o que nós queremos transformar na sociedade. Pedagogia. Mediante conhecimentos científicos, filosóficos e técnico-profissionais, investiga a realidade educacional em transformação para explicitar objetivos e processos de intervenção metodológica e organizativa referentes à transmissão e assimilação de saberes e modos de ação. Agora, a pedagogia, nesse caso, como ciência, ela se ocupa, gente, das práticas intencionais. Por quê? Porque ela vai subsidiar essas práticas, ela vai oferecer bases teóricas para que as práticas educativas tenham mais qualidade. Então, a preocupação aqui é a prática e a educação intencional. Vou colocar aqui, ocupa-se da educação intencional. Nas diversas manifestações educativas que ocorrem na sociedade, nós temos diversos agentes pedagógicos, ou seja, agentes que de alguma forma contribuem para a formação do sujeito. Na Grécia Antiga, por exemplo, quem era o pedagogo? O pedagogo não era só a pessoa que pegava a criança lá para cuidar da criança, que dava atenção para a criança. Era a pessoa que contribuía para a formação dessa criança. Então, a ideia do agente, o conceito de agente pedagógico está diretamente ligado à sua tarefa de contribuir para a formação do sujeito, seja de uma maneira intencional ou não. Agora, quando a gente fala da pedagogia como ciência, aí sim ela se ocupa da educação intencional, de todos os processos educativos intencionais. Visa ao entendimento global e intencionalmente dirigido dos problemas educativos. Lembrando que problemas educativos estão diretamente relacionados às relações sociais. Então a pedagogia não olha só para a questão da educação e da prática formativa, mas para todos os condicionantes, determinantes, todos os fatores sociais que influenciam essa prática. Recorre aos aportes teóricos providos pelas demais ciências da educação. Isso quer dizer, gente, que a pedagogia é uma ciência que se comunica muito bem com outras ciências. Então ela se comunica com a psicologia, com a sociologia, com a filosofia. Por isso que a análise pedagógica nunca pode se reduzir a um mero sociologismo, a um mero psicologismo. Por exemplo, uma criança não aprende na escola pública. Por quê? Porque ela tem dificuldades de aprendizagem. Deve ser uma questão psicológica. Isso é um psicologismo. Porque eu tenho que levar em consideração outros fatores, por exemplo, sociais. Onde ela vive, qual é o seu estilo de vida, ela se alimenta, não se alimenta. Ou seja, existem uma série de condições sociais extraescolares, ambientais, que também trazem variáveis a serem observáveis. Quando a pedagogia se comunica com diversas disciplinas, ela não se reduz ao mero filosofismo, psicologismo, reducionismo, por exemplo, sociologismo, economicismo. Ela recorre às diversas áreas do conhecimento para poder ler a realidade de uma maneira mais complexa e trazer essas contribuições para o pensamento pedagógico. Isso quer dizer que a pedagogia sozinha também não dá conta de toda a complexidade da realidade social. O pedagogo aqui é visto como profissional que atua em várias instâncias da prática educativa, direta ou indiretamente, ligadas à organização e aos processos de transmissão e assimilação de saberes e modos de ação, tendo em vista objetivos de formação humana previamente definidos em sua contextualização histórica. Então, o pedagogo, gente, ele não pode ser apenas aquele sujeito da teoria ou apenas da prática, porque ele atua na educação, no processo educativo como um todo. Então, a formação do pedagogo tem que ser uma formação teórico-prática. Aliás, uma crítica que se faz ao curso de pedagogia nos anos 70, por exemplo, quando ele estava muito alinhado ao tecnicismo e havia ali as especializações. Então, o pedagogo, por exemplo, ele poderia se especializar só na área administrativa,
só na área de coordenação, só na área de supervisão, e isso gera uma limitação para essa formação. Por quê? Porque esse profissional ele se torna, muitas vezes, muito burocrático, ou só muito teórico, ou só muito prático. Quando, na verdade, o pedagogo, enquanto educador, ele tem que ter uma formação muito ampla para que ele possa problematizar a realidade, não simplesmente cumprir ali ações burocráticas. Então, nós temos aqui o pedagogo lato sensu, ou seja, o pedagogo em sentido amplo, professores de todos os níveis de ensino e os demais profissionais que se ocupam de domínios e problemas da prática educativa. Então, veja, esse profissional é um profissional com capacidade de problematizar, de ler criticamente o contexto em que ele está inserido, especialmente no campo dos saberes e modos de ação em suas várias manifestações e modalidades. E o pedagogo stricto sensu, em sentido estricto, aí sim, são os especialistas, que sem restringir sua atividade profissional ao ensino, dedicam-se a atividades de pesquisa, documentação, formação profissional, gestão. Então pode ser o pedagogo, o orientador, pode ser o coordenador, pode ser o pedagogo com a função de diretor, de supervisor, especialista, de sistemas escolares e escolas, coordenação pedagógica, animação sociocultural, formação continuada em empresas, então a pedagogia dentro de empresas, pedagogia empresarial, escolas e outras instituições. Todo trabalho docente é pedagógico, mas nem todo trabalho pedagógico é docente, porque pode ser um trabalho, por exemplo, mais administrativo. Ou até mesmo mais recreativo. Ok? Então aqui nós temos o conceito de pedagogo. E depois, ao longo do livro, decorrer do livro, o Libânio ele vai repetindo isso. Então nos capítulos, etc., ele vai repetindo. Por isso que é bom ter uma tabelinha de conceitos, porque daí a gente já sintetiza isso e não precisa ficar vendo, repetindo muita coisa. Vamos lá. Didática, gente. O que é a didática? Refere-se especificamente à teoria e prática do ensino. A didática é uma disciplina da pedagogia. Talvez a mais importante, talvez a principal. Disciplina da pedagogia. E a didática tem o ensino como seu objeto de estudo. Tem o ensino como objeto de estudo. Então, imagine o seguinte, o professor vai organizar a sua prática educativa e ele precisa ser um professor que atue com didática. Quanto mais didática, mais o aluno aprende, não é? Isso é ser didático. Então, o professor recorre a quê? Ele recorre às bases teóricas desenvolvidas dentro da pedagogia para que ele possa, então, organizar o seu processo de ensino. Como que eu vou organizar? Imagine um professor que fala assim, eu vou trabalhar na linha da tendência crítico-social dos conteúdos. Então, quem que é aluno? Como que ele aprende? Como que funciona essa metodologia? Qual que é a concepção que eu tenho, por exemplo, de conteúdo? Qual que é a função da escola? Então, ele organiza toda a prática dele e aí vai alinhar objetivos, ensino, vai alinhar ali conteúdos, métodos, etc. Tudo a partir dessa base teórica e teórico-prática. Então, ele recorre à pedagogia para buscar uma base teórico-filosófica para ele atuar, organiza o processo de ensino didaticamente para que o aluno possa aprender da melhor forma possível. Já li tudo aqui? Acho que sim, não é? Vamos ver. Refere-se especificamente à teoria e prática do ensino e aprendizagem, considerando-se o ensino como um tipo de prática educativa, uma modalidade do trabalho pedagógico. O professor que tem muita didática organiza esse processo de ensino-aprendizagem de forma que os alunos vão compreender aquilo que ele está ensinando, assimilar ativamente e aprender significativamente. Trabalho docente. O trabalho docente é pedagógico, porque é uma atividade intencional, implicando uma direção.
Todo ensino supõe uma pedagogização. Isto é, supõe uma direção pedagógica, intencional, consciente, organizada, para converter as bases da ciência em matéria de ensino. Então, pedagogizar é submeter os conteúdos científicos aos objetivos, a objetivos de cunho ético, de cunho filosófico. O professor, quais são os objetivos que eu tenho para alcançar? Então, quais conteúdos eu vou ensinar? O professor seleciona os conteúdos e vincula esses conteúdos aos objetivos. Isso quer dizer que, ao pedagogizar, a intenção do professor é formar o sujeito. O que eu ensino para formar o sujeito? O conteúdo ele passa a não ter mais uma finalidade em si. O professor não ensina o conteúdo por ensinar, ele ensina para alcançar objetivos éticos, para alcançar objetivos filosóficos. Isso é pedagogizar, ok? É submeter, então, os conteúdos científicos a esses objetivos de cunho ético, filosófico, político. E é isso que dá uma direção ao trabalho docente. Agora, pessoal, a pedagogia e as ciências da educação, para a gente finalizar essa primeira parte. Pedagogia não é a única área científica que tem a educação como objeto de estudo. Então, tem, por exemplo, sociologia da educação, psicologia da educação, filosofia da educação. A economia, muitas vezes, lida também em algum momento, com questões sobre educação, trata também da educação. Agora, a pedagogia talvez seja a ciência que esteja mais imersa no tema educação, mais preocupada com a formação do sujeito enquanto ser humano. Agora, outras áreas do conhecimento também tratam de alguma forma da educação. Então, a pedagogia não é a única área científica que tem educação como objeto de estudo. Por isso, a pedagogia precisa dialogar com outras áreas, ok? Por quê? Porque, por exemplo, a psicologia, ela vai ter a educação como objeto de estudos? Vai, em algum momento. Mas ela vai abordar a educação a partir dos seus próprios conflitos, a partir dos seus próprios instrumentos metodológicos. A economia também vai falar de educação? Vai, mas a partir dos seus próprios conflitos, a partir dos seus próprios instrumentos metodológicos. Ok? A pedagogia também é a ciência que pode postular o educativo, propriamente dito, e ser integradora dos aportes das demais áreas. É um campo de estudos com identidade e problemáticas próprias. Seu campo compreende os elementos da ação educativa e sua contextualização. Então vejam, aluno como um sujeito do processo de socialização e aprendizagem. Tanto que, na perspectiva que nós estamos trabalhando aqui, a principal preocupação da prática educativa não é ensinar o conteúdo, mas é formar o sujeito. Por isso que ensinar o conteúdo não é uma finalidade em si, mas é um meio para a principal finalidade, que é formar o sujeito. Os agentes de formação, por exemplo, os professores, realizando o trabalho pedagógico, as situações concretas em que se dão os processos formativos. O processo formativo, gente, não é algo que acontece desvinculado da realidade social. O processo formativo sempre ocorre vinculado a uma dada realidade. Por isso que o processo formativo, ele, na verdade, significa o quê? A prática pedagógica vinculada à prática social. Toda prática pedagógica desvinculada da prática social está relacionada a outras concepções, como, por exemplo, uma concepção muito mais tradicional de educação. Então, aí nós não teríamos uma concepção, por exemplo, crítica, histórico-crítica, crítico-social dos conteúdos de educação. O saber como objeto de transmissão-assimilação. Vejam que o saber não é um objeto de mera transmissão. Então, para o ensino acontecer, o sujeito tem que aprender. A assimilação precisa ser ativa.
Não pode ser mera decoreba, mera memorização. E o contexto socio-institucional das instituições. Isso também tem que ser levado em conta, né? Ou seja, em qual instituição, em que tipo de instituição eu estou atuando, em qual instituição eu atuo, beleza? Uma coisa que também é importante para a prova é o seguinte: a pedagogia ela tem um papel diferenciado, ela tem ali um lugar diferenciado quando a gente fala de educação, sim, mas isso quer dizer que ela está acima hierarquicamente das outras áreas de conhecimento? Não. Tá? Não. Ela tem um lugar de destaque, ela tem um lugar diferenciado por estar extremamente preocupado com a formação integral do sujeito, mas ela não tem um destaque assim hierarquicamente superior, a disciplina superior às outras. Isso não acontece. Ela está numa relação horizontal de diálogo com todas as outras áreas do conhecimento, ok?